Fingi ser a namorada do bad boy da escola para escapar das garotas malvadas. Agora ele é a única pessoa que realmente me protege. Estudar com uma bolsa em uma escola de elite é como viver sob um microscópio. Cada movimento meu parecia analisado, dissecado, julgado. Desde o primeiro dia ficou claro que eu não pertencia àquele lugar. Meu uniforme era o mesmo que o deles, mas parecia diferente. Meus tênis, por mais limpos que estivessem, carregavam o peso da economia doméstica. E minha mochila, costurada à mão por minha mãe com tanto carinho, era um escândalo silencioso entre as bolsas de grife importadas que desfilavam pelos corredores. Nunca me faltaram olhares atravessados. As risadinhas abafadas atrás de celulares, as trocas de mensagens ao meu redor enquanto eu tentava ignorar. Mas o que realmente doía era a indiferença. O silêncio que me envolvia como uma parede de vidro. Eu era invisível para a maioria, mas visivelmente inferior para algumas. E essas algumas atendiam por nomes que soavam como marcas de perfume: Valéria, Bianca, Luana. Juntas, eram conhecidas por um apelido que parecia saído de um filme adolescente: As Garotas Malvadas. E sim, o nome era mais que apropriado. Valéria era líder incontestável. Filha de um empresário famoso, andava como se fosse dona da escola, do mundo e até do tempo. Era bonita de um jeito afiado, como se cada traço tivesse sido esculpido para ferir. Sempre cercada de suas seguidoras, ela fazia do corredor o seu palco. E eu, um figurante que nunca devia roubar a cena. No começo, tentei passar despercebida. Sentava nos fundos, evitava contato visual, fazia meu trabalho em silêncio. Mas isso não me salvou por muito tempo. Bastou que eu tirasse a maior nota da sala em matemática para virar alvo. Valéria não suportava ser superada. Ainda mais por alguém como eu. As provocações começaram sutis. Um empurrão sem querer na escada. Um bilhete maldoso deixado no meu caderno. Um comentário alto demais para ser acidental. Aos poucos, tornaram-se parte da minha rotina. Comecei a chegar mais cedo para evitar os corredores cheios. Almoçava rápido, quase escondida no jardim. Fingia não ouvir, fingia não sentir, mas sentia. Foi numa sexta-feira, após mais uma aula exaustiva, que tudo mudou. Eu estava no banheiro, lavando o rosto, quando ouvi risadas. 3 vozes familiares. Elas entraram sem me ver. Falaram de mim como se eu fosse uma lenda urbana, algo feio, estranho, que ninguém entendia porque ainda estava ali. Foi a frase de Valéria que me fez congelar. Acho que vou descobrir qual é a dela. Aposto que nem beija na boca. Deve ser virgem de tudo, até de amizade. Naquele instante, algo em mim se rompeu. Um fio invisível que me mantinha presa à necessidade de ser invisível. Saí do banheiro com a cabeça erguida, mesmo tremendo por dentro. Se era isso que elas achavam de mim, eu daria a elas outra versão. Uma que não pudessem zombar com tanta facilidade. Passei o fim de semana pensando. Revi mentalmente cada rosto da escola, cada grupo. E então ele me veio à mente: Andrés. Andrés era o oposto de tudo que representava aquele lugar. Usava a gravata do uniforme solta, o cabelo sempre bagunçado e o olhar. Aquele olhar de quem carrega um mundo próprio nas costas. Diziam que ele tinha sido suspenso mais vezes do que qualquer outro aluno. Alguns o temiam, outros o admiravam. Mas ninguém o ignorava. Inventar que namorava Andrés foi um ato de desespero, mas também de estratégia. Pensei, se ninguém tem coragem de mexer com ele, talvez deixem de mexer comigo. Comecei aos poucos. No café da manhã, deixei escapar em voz alta para uma colega que ele estava estranho ontem, deve ser cansaço. Depois esbarrei com ele na saída, o suficiente para ser vista. Algumas horas depois, postei uma foto da parte de trás da cabeça dele borrada, de longe, com uma legenda ambígua. Às vezes o silêncio diz tudo. Bastou isso para começar. Na segunda-feira eu já sentia os olhares curiosos. Algumas meninas cochichavam. Vi Bianca cutucar Valéria e apontar discretamente para mim. Valéria franziu a testa como se algo não encaixasse. Mas não disse nada. Continuei alimentando a história. Fingia mandar mensagens no celular e sorria depois. Saía ao mesmo tempo que ele da sala. Uma vez, até deixei um papel cair perto da moto dele para que alguém visse. Era uma encenação. Um teatro para garantir minha sobrevivência. E funcionou. Em questão de dias, ninguém mais me empurrou nos corredores. Ninguém mais falou alto ao meu lado. Era como se o nome dele me concedesse uma blindagem invisível. Mas havia um detalhe que eu não previ. Quanto mais eu fingia, mais perto dele eu precisava estar. E isso significava me aproximar de verdade. Comecei a seguir seus horários, a observar seus movimentos. Andrés notou. Claro que notou. Mas ao contrário do que eu esperava, ele não me confrontou. Apenas me olhava de vez em quando com uma expressão indecifrável. E isso só tornava tudo mais difícil. Naquela semana, recebi uma notificação da direção. Eu seria transferida para o dormitório 302. Meu coração gelou. Era onde Valéria e suas fiéis moravam. Pensei em pedir para mudar, mas sabia que não me ouviriam. Bolsistas não têm voz. Foi aí que uma ideia ainda mais ousada surgiu. Se eu precisava manter a mentira, então por que não usá-la a meu favor? Eu faria com que Andrés me ajudasse a mudar de quarto. E faria isso parecer natural.
Só precisava encontrar uma forma de convencê-lo. Uma troca, um suborno. Eu era boa com palavras. E com notas. No fundo, eu sabia que estava cruzando uma linha. Que mentiras têm pernas curtas e consequências longas. Mas, naquele momento, mentir parecia menos doloroso do que continuar sendo alvo. E se para sobreviver eu precisava fingir que estava com o cara mais temido da escola, então eu fingiria. Porque às vezes ser forte não é ser verdadeira. É apenas saber jogar com as armas que nos restam. Receber a notícia de que eu seria transferida para o quarto 302 foi como ser empurrada para o centro da tempestade. Eu já conhecia as histórias, todo mundo conhecia. Era onde as princesas do inferno, como alguns alunos chamavam em segredo, reinavam sem limites. Valéria, Bianca e Luana transformaram aquele espaço em uma extensão de seu território, onde só entrava quem elas permitiam. E só permanecia quem sabia se calar e obedecer. Eu não era nenhuma das duas. Assim que vi o número 302 no papel da administração, senti um peso no estômago. Passei o resto do dia imaginando formas de evitar aquilo. Fingi doença, pensei em escrever uma carta anônima para o diretor, inventar uma alergia ao perfume de Valéria, qualquer desculpa. Mas todas soavam infantis, improváveis, inúteis. Eu era bolsista, e bolsistas não pedem, aceitam. A escola me deu um teto e um futuro. Era assim que todos enxergavam. Mas junto veio o preço, silêncio. Foi então que a mentira começou a exigir mais de mim. Se eu queria manter minha proteção, teria que usá-la de forma prática. Precisava tornar a presença de Andrés real o suficiente para que Valéria não ousasse me tocar. E isso significava pedir ajuda a ele. A ideia parecia absurda. Eu nunca tinha trocado mais do que 3 palavras com Andrés. Ele era do tipo calado, que andava sozinho, sempre com os fones nos ouvidos e uma expressão entediada. Mas também era conhecido por não recusar uma barganha, desde que o benefício fosse claro. Eu tinha algo que ele podia querer. Tarefas escolares prontas, resumos, respostas. E ele tinha o que eu precisava, presença intimidadora. Passei horas redigindo uma mensagem em minha cabeça. Não podia soar desesperada, mas também não podia ser casual demais. No fim, apenas esperei o momento certo e me aproximei dele após a aula de literatura, quando ele saiu da sala sozinho. Estava encostado na parede, mexendo no celular. Sem pensar muito, me aproximei e disse o que precisava dizer. Poucas palavras. Um pedido direto. Ele me olhou com uma sobrancelha arqueada e um meio sorriso que não chegou aos olhos. Não fez perguntas. Apenas murmurou, tá. Quero a de biologia até amanhã. Aquilo bastou. No dia seguinte, ele apareceu na porta do meu antigo quarto, e sem dizer nada começou a ajudar a carregar minhas coisas. Não éramos amigos. Não éramos cúmplices. Éramos 2 peças em um jogo silencioso. Enquanto atravessávamos o corredor juntos, ouvi os sussurros. As mesmas pessoas que antes me ignoravam agora desviavam o olhar, fingindo não reparar. Algumas meninas cochichavam entre si, e quando entramos no quarto 302, senti o ar mudar. Valéria estava sentada em sua cama, penteando os cabelos diante do espelho. Quando nos viu, virou-se devagar. Bianca, ao seu lado, quase deixou o celular cair. Luana apenas arregalou os olhos, como se tivesse visto um fantasma. Andrés colocou minha mala ao lado da cama que agora seria minha. Seu olhar vagou pelo quarto, e parou em Valéria. Um silêncio tenso se instalou. Eu mal conseguia respirar. Algum problema? Ele disse finalmente com um tom calmo demais. Valéria sustentou o olhar por um segundo. Depois sorriu, mas era um sorriso falso, como o brilho de uma lâmina. Nenhum. Só surpresa. Andrés não respondeu. Saiu do quarto sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sentindo o coração martelar nas costelas. A partir daquele momento, o ambiente mudou. As provocações cessaram. As risadinhas, os comentários, até os olhares. Tudo desapareceu. Valéria passou a agir como se eu fosse invisível de novo, mas dessa vez com esforço. Era como se tentasse fingir que nada havia mudado, quando tudo estava diferente. Nos dias seguintes, percebi que minha presença ali causava desconforto. Elas cochichavam menos, se recolhiam mais cedo. Era como se estivessem à espera de algo. Valéria, sobretudo, me olhava de um jeito estranho. Um olhar que misturava suspeita com desafio. Ela não acreditava naquela história. E eu sabia que era questão de tempo até tentar descobrir a verdade. Comecei a cumprir minha parte do acordo com Andrés. Entregava as tarefas com antecedência com respostas impecáveis. Ele não elogiava, não agradecia, apenas aceitava com um aceno. Às vezes eu o via me observando de longe, como se ainda tentasse entender por que eu estava fazendo aquilo, mas nunca perguntou. E eu também não expliquei. Não havia amizade entre nós. Havia conveniência. Mas aos poucos, percebi que o simples fato de ele existir em minha órbita criava uma espécie de zona de segurança. Eu conseguia respirar, ir ao refeitório sem olhar para os lados, sentar na biblioteca sem me esconder, não porque me respeitavam, mas porque o temiam. Era uma vitória amarga, mas era a única que eu podia ter. Na terceira noite no quarto 302, acordei com uma sensação estranha. O quarto estava escuro, mas senti que não estava sozinha.
Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vi Valéria sentada na própria cama me observando. Não disse nada. Apenas me fitava com intensidade. Voltei a deitar, virando de costas, mas não dormi mais naquela noite. A certeza me tomou como um calafrio. Ela estava me estudando. A mentira me protegera por um tempo, mas agora começava a atrair um tipo diferente de atenção. Não mais as zombarias abertas, mas uma vigilância sutil. E eu sabia, no fundo, que Valéria não era do tipo que recuava. Ela apenas esperava o momento certo para atacar. O jogo tinha mudado. E eu precisava estar pronta. É curioso como o medo se instala. Ele não vem de uma vez como um grito. Ele chega sutil, como uma sombra que cresce devagar. Nas semanas seguintes à minha mudança para o quarto 302, eu passei a viver nesse silêncio tenso, onde tudo parecia quieto demais, como a superfície de um lago que esconde correntes violentas logo abaixo. Valéria não me atacava, não diretamente, mas havia algo em seu olhar que me fazia desconfiar de cada gesto, cada risada abafada entre ela e Bianca, cada sussurro interrompido quando eu entrava no quarto. Luana, a mais contida do grupo, parecia desconfortável com a situação. Às vezes me lançava olhares que quase pareciam de pena, mas nunca dizia nada. Era como se, mesmo dentro do grupo, ela também estivesse com medo de Valéria. Andrés, por outro lado, continuava distante, mas presente. Era uma figura constante no meu campo de visão. Estava nos corredores, sempre encostado em alguma parede, observando o mundo com aquele ar desinteressado. Às vezes eu via perto da minha sala, ou andando próximo ao dormitório. Eu fingia não notar, mas a verdade é que eu notava tudo. Ele não dizia uma palavra além do necessário, mas havia algo em sua presença que me mantinha de pé. Como se sua existência fosse a garantia de que eu não estava completamente sozinha naquele teatro de máscaras. A rotina seguiu, até que Valéria começou a agir de forma mais direta. Não com palavras, mas com manipulações sutis. Um dia, minha toalha de banho desapareceu. No outro, trocaram a senha do Wi-Fi do quarto e esqueceram de me avisar. Uma noite chegaram tarde e ligaram a música alta, fingindo não perceber que eu tentava dormir. Pequenas torturas diárias que não deixavam marcas visíveis, mas corroíam aos poucos. Eu sabia que aquilo era uma provocação. Um teste. Valéria esperava que eu reagisse, que eu me queixasse para algum professor ou para o diretor. Esperava que eu corresse para Andrés, talvez para confirmar a mentira. Mas eu não dei esse gosto a ela. Silenciei. Fingi que nada me atingia, mesmo quando tudo em mim gritava. Mas o silêncio tem um limite. E o meu foi ultrapassado numa sexta-feira à tarde. A escola estava vazia, muitos alunos já haviam saído para o fim de semana. Eu fiquei para revisar algumas matérias na biblioteca. Quando voltei para o quarto, encontrei a porta entreaberta. Achei estranho, já que sempre trancávamos quando saíamos. Entrei com cautela. Valéria estava lá, sozinha. Ela estava sentada na minha cama, folheando meu caderno como se fosse dela. Quando me viu, sorriu. Não um sorriso comum, mas aquele tipo de sorriso que precede uma tempestade. Sabe, Clara, começou ela com voz calma, você é bem esperta. Conseguiu fazer a escola inteira acreditar nessa sua historinha ridícula. Mas tem um problema com mentirosos. Eles esquecem que precisam sustentar o teatro o tempo todo. Não respondi. Apenas fechei a porta atrás de mim, tentando manter a postura. Acha mesmo que ninguém percebeu? Continuou ela, levantando-se devagar. Andrés, logo ele? O cara que nunca falou com ninguém. Você quer que eu acredite que ele acorda de bom humor e resolve ser seu príncipe encantado? Senti a garganta secar. Meu coração martelava no peito, mas por fora tentei me manter firme. Não preciso que você acredite em nada, respondi em voz baixa. Ah, mas você precisa que eu não prove o contrário. Foi tudo muito rápido. Antes que eu pudesse reagir, Valéria me empurrou contra o armário com força. Bati o ombro na madeira e senti uma dor aguda se espalhar. Ela me encarou, olhos em chamas, e disse entre os dentes. Você acha que pode entrar aqui, se fingir de alguém que não é e ainda sair ilesa? Ninguém desafia meu lugar, bolsista. E então ela me empurrou de novo, desta vez com mais força. Caí sentada no chão, e ela apenas virou-se e saiu, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali por alguns minutos, sem conseguir me mover. O ombro latejava, e eu senti as lágrimas começarem a descer. Não era só pela dor física. Era pela humilhação, pelo medo, pelo fato de que, mesmo depois de tudo, eu ainda era a mesma garota invisível, a mesma garota fraca. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, com o braço enfaixado improvisadamente, revivendo a cena na minha cabeça. Sentia raiva de mim mesma. Raiva por ter acreditado que uma mentira poderia me proteger. Raiva por ainda depender da presença de alguém como escudo. Foi então que no meio da madrugada ouvi batidas na porta. Suaves, mas insistentes. Abri com cautela. Era Andrés. Ele me encarou por alguns segundos. Depois, sem dizer nada, olhou para meu ombro machucado, visível sob o tecido do pijama. Seus olhos mudaram. O desinteresse habitual deu lugar a algo que eu nunca tinha visto nele, fúria contida. Quem fez isso? Perguntou, enfim, com a voz baixa e firme.
Eu não respondi. Não precisava. Ele deu um passo para trás, como se organizasse os próprios pensamentos. E então, com a mesma calma com que entrou, ele se afastou pelo corredor, deixando para trás um silêncio diferente. Um silêncio carregado de promessas. Na manhã seguinte, tudo aconteceu rápido demais. Na hora do intervalo, Andrés entrou no refeitório. Havia um grupo reunido ao redor de Valéria, como sempre. Ele atravessou o salão como uma tempestade. Todos se calaram. Parou diante dela e sua voz ecoou mais alto do que jamais imaginei. Se você encostar nela de novo, Valéria, eu faço questão de destruir tudo que você pensa que controla aqui dentro. A escola inteira ouviu. E ninguém riu. Valéria tentou manter a pose, mas eu vi seu rosto empalidecer. Pela primeira vez, ela não teve resposta. Foi naquele instante que tudo mudou. Andrés não era mais apenas uma mentira útil. Ele tinha se tornado meu aliado de verdade. E por mais confusa que eu estivesse, havia algo reconfortante naquela proteção inesperada. Porque de todas as coisas que eu esperava que acontecessem, ser defendida por alguém como ele não estava nos meus planos. Mas talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse pronta para mudar os planos. Depois daquele dia no refeitório, algo mudou. Não apenas no jeito como os outros me olhavam, mas dentro de mim também. A imagem de Andrés encarando Valéria, defendendo-me diante de todos, ficou gravada na minha memória com uma nitidez dolorosa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se colocado entre mim e o medo. E o mais curioso, não foi um professor, uma autoridade, nem mesmo um amigo. Foi ele, o garoto que eu fingi amar para me proteger. Agora estava me protegendo de verdade. Eu comecei a vê-lo com outros olhos. Nos corredores, quando nossos caminhos se cruzavam, ele me lançava olhares rápidos, como quem confirma se está tudo bem. Não falávamos muito, mas havia uma nova frequência entre nós, silenciosa, porém constante. Às vezes ele aparecia de surpresa quando eu mais precisava. Uma vez, ao sair da aula de química, encontrei 2 meninos do 3º ano fazendo comentários idiotas. Antes que eu sequer pensasse em responder, Andrés surgiu ao meu lado, sem dizer nada, apenas parando e cruzando os braços. Os dois calaram a boca na hora. Eu me perguntava por quê. Por que ele estava fazendo aquilo? Não havia mais obrigação. Eu já tinha cumprido minha parte no acordo. Mas ele continuava ali. E com o tempo, comecei a perceber que talvez houvesse algo além da barganha inicial. Andrés era uma presença densa. Não era violento, mas carregava uma força que assustava. Nunca levantava a voz, mas seu olhar bastava. Ainda assim, havia momentos em que o via diferente. Como na biblioteca numa tarde de chuva, quando ele folheava um livro de poesias como se estivesse procurando um pedaço de si mesmo ali. Ou quando vi sozinho na quadra vazia, chutando uma bola de futebol em silêncio. Nessas horas, ele parecia despido da armadura. Um garoto perdido, tentando encontrar um ponto de equilíbrio num mundo que o julgava demais. Foi nesse ponto que comecei a querer mais do que sua proteção. Comecei a querer entender. Numa tarde de sábado resolvi arriscar. Sabia que ele costumava andar de skate na praça da escola quando o campus ficava vazio. Fui até lá com uma desculpa qualquer na cabeça, talvez devolver um resumo que ele não havia pedido. O encontrei sentado no chão com o skate ao lado, encostado num banco de madeira. Ele me viu se aproximar, mas não disse nada. Apenas bateu com a mão no espaço ao lado, convidando-me a sentar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observava as árvores balançarem ao vento, e ele desenhava riscos invisíveis com a ponta do tênis na areia. Obrigada, murmurei por fim. Pelo que fez com a Valéria. Ele deu de ombros, mas respondeu com um tom que parecia mais sincero do que qualquer coisa que eu já ouvira antes. Não fiz por você. Fiz porque odeio gente covarde. Fiquei em silêncio. Mas, no fundo, sabia que havia mais por trás daquelas palavras. Ele não precisava ter se exposto daquela forma por simples ódio. E quando o olhei de lado, vi algo nos olhos dele que não combinava com a fama de bad boy. Vi dor e cansaço. Comecei a notar outras pequenas rachaduras em sua armadura ao longo das semanas seguintes. Uma vez, ele me encontrou chorando na escada de emergência depois de um dia difícil. Eu tentei disfarçar, limpar o rosto rápido, inventar uma desculpa qualquer. Mas ele apenas sentou ao meu lado em silêncio. Ficamos ali sem trocar uma palavra. E foi naquele silêncio que eu entendi, ele sabia o que era quebrar por dentro e fingir que estava inteiro. Em outro dia, o peguei desenhando no caderno, escondido no fundo da sala de estudos. Eram esboços de rostos, olhos tristes, mãos entrelaçadas. Havia tanta sensibilidade naquelas linhas que me perguntei como alguém como ele podia esconder tanta beleza dentro de si. Comecei a admirá-lo. Não por sua reputação ou por ter me defendido, mas por ser mais do que todos achavam que ele era. Por ser alguém que sentia, mesmo que não demonstrasse. Alguém que entendia o que era carregar o peso dos próprios rótulos, assim como eu carregava o meu. E foi assim que, sem perceber, a mentira que me protegia virou algo mais. Um vínculo invisível se formou entre nós. Não era amor ainda, mas era algo forte o bastante para me fazer sonhar com a possibilidade. E então, numa tarde qualquer, ele segurou minha mão.
Estávamos sentados na grama, atrás do ginásio, um lugar onde ninguém ia. Eu falava sobre a escola, sobre como era difícil ser a garota pobre num mundo de ricos que achavam que dinheiro era sinônimo de valor. Ele apenas escutava, cabeça baixa, olhos perdidos no chão. Quando parei de falar, sentindo vergonha por ter me exposto tanto, senti seus dedos tocarem os meus, devagar. Não me olhou. Não disse nada. Apenas entrelaçou os dedos nos meus com cuidado, como se dissesse, eu entendo. Eu tô aqui. E naquele gesto, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu tinha mentido para sobreviver, mas agora pela primeira vez eu queria que tudo fosse verdade. Nunca fui do tipo que acredita em finais felizes. Sempre achei que histórias assim pertenciam aos livros, onde tudo termina no momento exato em que a felicidade aparece antes da rotina, antes das incertezas, antes que a vida estrague tudo. Mas nas semanas que se seguiram aquele toque de mão silencioso, comecei a duvidar dessa crença. Comecei a me permitir imaginar que talvez as coisas pudessem mesmo dar certo. Nem que fosse por um tempo. Andrés continuava sendo ele mesmo, quieto, arredio com aquela casca grossa de quem se protege do mundo desde cedo. Mas havia uma doçura escondida em seus gestos, tão discreta que quase passava despercebida. Ele me esperava depois das aulas sem avisar. Sentava comigo nos degraus do prédio da administração. De vez em quando, deixava um chocolate sobre minha mochila sem dizer uma palavra. Pequenos detalhes que não combinavam com o rótulo de bad boy, mas que se tornaram meus momentos favoritos do dia. As garotas malvadas ainda rondavam os corredores, mas haviam mudado. Valéria, depois da humilhação pública, parecia recuar um pouco. Continuava venenosa, claro. O tipo de pessoa que sorri com desprezo e finge que você não existe. Mas agora havia um limite. Ela não cruzava mais certas linhas. O medo de Andrés era maior que seu orgulho ferido. Mesmo assim, eu sabia que ela não tinha esquecido. Apenas esperava. Paciente. Fria, e eu não podia baixar a guarda. No entanto, com Andrés ao meu lado, pela primeira vez eu não sentia necessidade de fugir. Pelo contrário, eu queria ficar, queria ver até onde aquilo poderia ir, queria descobrir quem ele realmente era, e quem eu estava me tornando ao lado dele. Uma tarde, enquanto caminhávamos juntos pelo pátio quase vazio, ele me contou sobre sua mãe. Ela foi embora quando eu tinha 7 anos, disse, olhando para o chão. Deixou uma carta. Disse que precisava cuidar de si mesma. Meu pai queimou a carta no quintal. Disse que ela não merecia ser lembrada. Foi a primeira vez que ouvi sua voz vacilar. E foi naquele momento que compreendi, não era só o colégio, nem só os rótulos que tinham moldado aquela armadura. Era abandono. Era dor. Era solidão. Eu também me sinto invisível às vezes, confessei. Mesmo estando cercada de gente. É como se todo mundo visse só a bolsa que eu ganhei. Como se eu não passasse de um símbolo da diversidade da escola. Ele me olhou, e havia algo nos olhos dele. Uma conexão profunda, silenciosa que ultrapassava palavras. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me via. Não só me via, me entendia. Foi nesse ponto que comecei a sentir medo de verdade. Não das garotas malvadas, nem da escola. Mas do que eu estava sentindo por ele. Porque no fundo, tudo havia começado com uma mentira. E a mentira ainda estava lá. Ninguém sabia que nosso namoro era um acordo. Nem os professores, nem os colegas, nem os inspetores, nem a diretora. Ninguém. E quanto mais verdadeira a relação se tornava, mais cruel aquilo parecia. À noite, me pegava imaginando o que aconteceria se tudo viesse à tona. Se descobrissem que no começo tudo foi encenado. Será que as pessoas voltariam a me tratar como antes? Será que ele se afastaria? Essa dúvida me corroía. Até que tudo explodiu. Foi numa manhã chuvosa. Cheguei na sala e encontrei um bilhete sobre minha carteira. Escrito em letras finas femininas, e com um perfume que eu já conhecia bem. Valéria, você pode enganar os outros, Clara. Mas eu sei. Em breve, todos vão saber também. Minhas mãos tremiam. Olhei em volta, mas ninguém parecia notar. Ela estava jogando seu último dado. Não me atacaria diretamente. Estava prestes a me destruir da forma que sabia fazer melhor, socialmente. Procurei Andrés naquela tarde. Contei sobre o bilhete. Sobre o medo. Sobre tudo. Ele me escutou em silêncio. Depois, soltou um suspiro lento e disse algo que me desmontou por completo. Então vamos acabar com isso de uma vez. Como assim? Vamos contar. Meu coração parou por um segundo. Eu não esperava isso. Achei que ele preferiria manter o segredo, proteger a própria imagem. Mas não, ele queria virar o jogo. Ele queria me proteger da vergonha que estava por vir. E mais, queria fazer isso do jeito dele. Mas se contarmos, todo mundo vai saber que era uma farsa, argumentei nervosa. Era, mas não é mais, disse ele com uma firmeza que me arrancou o chão. Ficamos de pé em frente à entrada do pátio principal, onde a maioria dos alunos se reunia durante o intervalo. André segurou minha mão. Eu senti a palma dele quente, firme. Podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Ele olhou para mim uma última vez. E então, sem hesitar, puxou-me para perto e me beijou. Foi um beijo real. Não ensaiado. Não para os outros. Foi para nós.
Mas o efeito foi imediato. Todos olharam. Todos viram. E no meio daquele silêncio absoluto, ele se afastou só o suficiente para dizer, alto o bastante para que até o eco escutasse. Para quem ainda duvida, ela é minha namorada. E se mais alguém se atrever a mexer com ela, vai se ver comigo. Valéria estava ali na lateral, pálida como um papel. O veneno nos olhos dela evaporou. Pela primeira vez ela não era a figura dominante. Era apenas mais uma. Derrotada. Eu senti um peso enorme sair das minhas costas. Sim, tudo havia começado como uma farsa. Mas agora, era verdade. E naquela tarde, entendi algo que eu nunca tinha compreendido antes. O poder de ser vista, aceita, amada, não apesar de quem eu sou, mas justamente por isso. Depois daquele beijo, tudo mudou. Não só entre nós dois, mas em todo o colégio. Era como se o universo que eu conhecia tivesse virado do avesso. O que antes era invisível em mim, minha dor, meu esforço, minha coragem, agora ganhava forma diante dos outros. E pela primeira vez eu não me sentia pequena. As garotas malvadas recuaram. Não de imediato, claro. Nos primeiros dias vi Valéria lançar olhares de puro ódio. Era como assistir uma rainha destronada tentando encontrar alguma dignidade entre os escombros. Mas aos poucos a hostilidade desapareceu. Ninguém mais se atrevia a me provocar. Não por medo, mas porque de algum modo minha posição havia mudado. Eu já não era a bolsista solitária fingindo ser forte. Eu era a garota que encarou a pior da escola, e venceu. Andrés, por sua vez, mudou também. Ou talvez, finalmente, eu estivesse vendo quem ele sempre foi. Ele começou a aparecer com mais frequência na biblioteca, nos corredores, até nas reuniões dos representantes de turma, onde antes passava longe. Não que tenha virado um exemplo de aluno modelo, isso nunca esteve nos planos dele. Mas era como se o peso que ele carregava tivesse ficado mais leve. Como se agora ele também se permitisse ser mais do que o papel que o mundo lhe impôs. Caminhar pelos corredores de mãos dadas com ele era quase surreal. Ainda me pegava pensando em como tudo começou. A mentira, o medo, a manipulação. Eu me sentia culpada às vezes por ter iniciado aquilo com um jogo, uma farsa para sobreviver. Mas também compreendi que as pessoas fazem o que precisam para se proteger. E no meu caso foi isso que me salvou. Inventar aquele namoro foi o que me tirou do fundo do poço, e me levou direto a alguém que enxergava além das aparências. Eu também mudei. Passei a levantar os olhos com mais firmeza, falar com mais clareza. As pessoas notavam isso. Algumas vinham falar comigo, colegas que antes apenas cochichavam pelas costas. Outras me pediam ajuda com trabalhos. Uma até me perguntou como eu conseguia lidar com Valéria, como se eu tivesse algum tipo de manual. Eu não tinha. Só tinha aprendido, do jeito mais difícil, a não abaixar a cabeça para ninguém. Na semana seguinte ao beijo, Andrés fez algo que me pegou totalmente desprevenida. Ele denunciou Valéria à diretoria. Não me consultou antes. Apenas chegou para mim e disse: "E já passou da hora dela pagar pelo que fez com você. Isso não é só sobre a gente. É sobre todas as meninas que ela humilhou." E ele estava certo. Eu não era a única vítima. Valéria havia ferido muitas ao longo dos anos, com palavras disfarçadas de brincadeira e atitudes que beiravam a crueldade. A escola sabia, mas nunca agiu. Até agora. Com o depoimento de Andrés e o meu, a direção abriu uma investigação. Outras alunas começaram a falar também. Relatos vieram à tona. Em poucas semanas, Valéria foi suspensa. Não expulsaram, ela vinha de uma família influente, e sabemos como essas coisas funcionam. Mas a suspensão bastou para quebrar sua aura de poder. A partir dali, a escola se transformou. Não virou um paraíso, longe disso. Ainda era um lugar onde as aparências contavam mais do que deviam, onde os nomes nas listas de doações eram mais importantes que os nomes nos boletins. Mas havia uma rachadura no sistema, uma brecha por onde outras verdades poderiam entrar. E foi por essa brecha que eu passei. Comecei a me envolver em projetos da escola, grupos de apoio para alunos bolsistas, até ajudei a criar um pequeno coletivo contra bullying. Descobri uma força que eu não sabia que tinha, e que talvez nunca tivesse descoberto se não tivesse inventado aquela mentira no começo. Quanto a mim e Andrés, nós continuamos juntos. Não foi fácil. Tivemos nossas diferenças, nossas brigas, nossos momentos de dúvida. Mas havia algo entre nós que não dependia mais de fingimentos. Era real. Era forte. Era nosso. Com o tempo fomos criando um tipo de linguagem silenciosa, feita de olhares, gestos e compreensão. Eu sabia quando ele precisava de espaço. Ele sabia quando eu precisava de colo. Crescemos juntos. E foi nesse processo que percebi que mais do que amor, a gente construiu respeito. Hoje, quando olho para trás, não sinto vergonha da mentira que criei. Ela foi o ponto de partida. Um erro necessário para chegar onde cheguei. E acima de tudo, ela revelou o que havia de mais verdadeiro em mim, e nele. Afinal, por trás de cada rótulo há uma história. Por trás do bad boy, havia um garoto ferido, sensível e leal. Por trás da bolsista invisível, havia uma jovem forte, corajosa e cheia de sonhos. Ninguém sabia disso no começo. Mas agora, todo mundo sabe. E principalmente nós dois sabemos.